Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. O meu desejo é que tudo caminhe maravilhosamente bem e que você encontre o favor do Senhor, que você desfrute do favor do Senhor. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração às 7 da manhã, depois em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos. Amanhã, com muita alegria, vou estar na Rua Taquari, 995, na Moca, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Depois damos início à nossa quinta 24 horas. Enfim, sempre uma bênção. E venha, esteja entre nós. Vamos cultuar a Deus, vamos priorizar, dê prioridade a Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz assim, aqui em Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, o irmão do Senhor, fala que devemos ter alegria quando passarmos por situações difíceis, porque isso vai nos levar para frente. Nós vamos crescer, vai desenvolver a nossa fé. Essa perseverança nos momentos difíceis nos leva a crescimento, a amadurecimento, a progresso na vida. E isso é maravilhoso. Queridos, quando eu recebi o Senhor como meu Salvador, eu me rendi a Ele, porque eu estava distante. Minha mãe ela nos levou pequenininhos, mas depois, cada um foi para cá, foi para lá. E aí eu vivi momentos difíceis, dolorosos, mas ainda resisti. Mas quando meu filho, o Murilo, foi diagnosticado com epilepsia, aí foi demais. E aí então eu me rendi de verdade. E sabe quando eu volto lá, porque é muito importante, eu falo isso e aconselho você, não esqueça. Olha, se lembre do lugar que você foi tirado. De onde Deus tirou você? Eu sei bem de onde Deus me tirou. E eu faço questão de me lembrar. Porque eu não quero nunca na minha vida me perder, me tornar uma boboca, me perder. Eu preciso me lembrar de onde eu fui tirada. Aquela sinceridade, aquela pureza. Eu não quero perder aquela inocência em relação às coisas de Deus. Aquele amor. Eu não quero perder. Eu fui me apaixonando por Jesus. E eu vivi muita coisa. E foi muito importante para a minha vida. Hoje eu vivo
batalhas diferentes daquelas. E eu tenho que ter perseverança. Mas eu me lembro daqueles momentos, por exemplo, quando eu ia para a igreja e eu não deixava de ir. Grávida do Fer. E na gravidez, normalmente, nas duas, na verdade, eu tive uma inflamação no ciático. Então eu indo, empurrando o Murilo no carrinho, grávida, e meio que arrastando a perna, porque doía muito. E o Fer era um bebê, ele não era muito gordo, mas ele era comprido. Então eu tinha aquele incômodo, ele se movia muito, ele se mexia muito. E às vezes o sol estava quente, eu segurava aquela sombrinha, às vezes eu pegava um guarda-chuva um pouco maior para o sol não proteger, para me proteger o mu do sol. Eu tinha que atravessar um terreno abandonado. Eu ia para a igreja. Quando eu prosperei um pouquinho, eu já estava com o Fer, eu comprei uma bicicleta. Eu ia de bicicleta. E aquilo era perseverança. Eu queria vencer. Eu olhava, humanamente, era tudo impossível, distante. Meu Deus, quanta dificuldade até para ir para a igreja. Mas aquilo existia dentro de mim. Eu acreditava que Deus ia fazer coisas grandes. Eu não sabia como, eu não sabia de que jeito, eu não sabia de que maneira, mas eu acreditava. E eu sabia de uma coisa, eu tinha que perseverar. Eu entendi que eu tinha que perseverar. E eram muitos problemas, e problemas vários de saúde, e financeiro, e situações. Mas eu tinha que perseverar. E quando eu olho para trás e vejo quanta coisa eu enfrentei para chegar aqui, meu Deus, é forte demais. Foi uma longa caminhada. E eu ainda tenho uma longa caminhada pela frente. Mas eu caminhei bastante. E quando eu olho e vejo o que Deus fez, não foi da noite para o dia. Foi um processo. Cada passo. Dias difíceis. Hoje está chovendo, guarda-chuva. Está sol, guarda-chuva. O menino está com febre. Mas eu vou assim mesmo. Né? Eu vivi situações de eu acabar de sair do hospital, acabar de sair de um pronto-socorro e ir para a igreja. Uma coisa que eu já falei aqui, que eu não quero perder nunca na minha vida, uma delas, né, é a fome. Eu sempre fui uma pessoa faminta. Faminta por Deus. Faminta, sedenta por Deus. E você sabe que ninguém precisa mandar uma pessoa faminta e comer. Uma pessoa sedenta e beber. Então, eu sempre tive fome. Então, eu em busca, independente das dificuldades, dos problemas, eu queria Deus. Eu queria Deus. Os problemas estavam lá, mas eu queria Deus. E eu acreditei, eu confiei. E eu acredito, e eu confio no poder de Deus, que Ele ia fazer. E eu continuo crendo que Ele vai continuar fazendo. Então isso para mim é muito forte. Porque quando a gente está num problema, rapidamente você pode pender para a direção do desânimo,
e sabe, começar a aceitar angústia, tristeza, olha isso aqui, olha esse problema, isso aqui. Mas quando você se firma na palavra e lê uma coisa dessa, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quer dizer, a prova é a perseverança, que eu creio. Eu dei prova. Eu perseverei. Você tem que perseverar. E essa perseverança deve ter essa ação completa, quer dizer, eu tenho que ir até o fim. Não é persevero por um tempo. Se eu tivesse perseverado apenas por um tempo, perseverei pela cura do mu. E quantas coisas depois eu vivi? Entendeu? Não é perseverar por um tempo, por um problema, por uma situação, para definição de algo. Perseverança tem que ser assim, contínua, sabe? E eu tenho que ir até o fim nisso, até o fim, todo dia. Todo dia. E aí eu vivo realizações, então esse sonho foi realizado, mas eu tenho mais sonhos, e eu vou sonhar mais sonhos, e vou crescendo. E vou perseverar pela solução disso aqui, e perseverar em Deus. E à medida que eu estou perseverando em Deus, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Porque isso vai trabalhando o nosso caráter. E nós precisamos amadurecer, deixar de ser, sabe, mimadinhos. Nós precisamos amadurecer. Nós não podemos ficar aí como criancinhas mimadas, que não cresce, que qualquer coisa, ai, não dá, vou desistir, ai, estou desanimado. Não, isso é coisa de criança. Gente grande não age assim. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maturidade, integridade. Deus nos quer inteiros, íntegros, com as motivações e intenções certas. Eu lembro quando Deus começou a trabalhar motivação e intenção comigo, meu Deus, eu fiquei assim. Porque eu não sabia. E aí o Senhor começou a me mostrar que não bastava eu fazer uma coisa certa. Eu precisava ter a motivação certa. Né? Motivação, o motivo da ação. O motivo importa. O motivo importa. Então, assim, pelo motivo eu ajo, pelo motivo eu paro. Se a minha motivação não é boa, eu não faço. Se a minha motivação é boa, então eu faço. Com a minha intenção, eu quero atingir o quê com isso? Eu estou fazendo uma coisa boa, mas lá dentro, o que está me motivando? O motivo importa. E qual a intenção? Eu estou querendo atingir o quê com isso? Isso é sincero? É verdadeiro? É honesto? É íntegro? Isso é muito importante. Então, as situações chegam na nossa vida para nos levar a esse crescimento, esse desenvolvimento, esse progresso. E nos ensina. Meu Deus, como nos ensina. Sabe, de tempos em tempos eu passo. Lá naquela casa, a primeira casa que o Senhor me deu, eu faço todo o caminho. Não dá para fazer muito bem hoje, porque agora mudou algumas coisas ali, mas eu faço, sabe? Eu ando aquilo ali, porque para mim é muito importante. Eu nunca na minha vida
vou aceitar isso, me perder, sabe? Esquecer de onde eu fui tirada. As coisas que eu já vivi e as experiências que eu vivi esse processo que me trouxe até aqui. Aquela simplicidade, aquela pureza, aquela capacidade de subir na bicicletinha e ir lá buscar Deus. Porque se a gente não vigiar, o que acontece? Você começa a achar que você é alguma coisa. Não. Não. Não é não. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus. Entendeu? E assim, ó como é a sociedade. Ó como são as pessoas. Estou falando de pessoas que não temem a Deus, que não entendem essas coisas, né? Lá na bicicletinha, empurrando o carrinho, arrastando uma perna com o guarda-chuva, eu era invisível. Aí você começa a ganhar notoriedade, a fazer algo e tal, né? Aí você começa a ser aplaudido. Só que, se você perder esse lugar e voltar para lá, antes era invisível, né? Aí depois triunfam sobre você. Entendeu? Então, assim, as pessoas tendem a valorizar as outras pelo que elas têm, não pelo que elas são. O que elas têm, o que elas conquistaram. Então, se elas conquistam uma posição, se elas perdem, seu fracassado, não quero nem contato com você. Eu tenho tantos testemunhos assim, de gente que viveu esse tipo de situação, que quando estava lá em cima, né, eles contam, olha, tinha amigos assim sobrando, minha casa vivia cheia. Quando eu perdi, não sobrou um amigo. Porque o medo, né, de eu pedir dinheiro emprestado, pedir ajuda, não sobrou um. Sumiram. Os amigos sumiram. Porque é assim. Então a pessoa, às vezes, ela fica boboca. Ela começa a crescer e tal, ela começa a achar que ela é alguma coisa. Né? Ela começa a achar que ela é alguma coisa. Entendeu? Ela é muito. E normalmente, esse tipo de gente não encontrou a identidade em Cristo. Né? Não sabe quem é. Depende do que tem. Isso é lamentável. Então, porque eu tenho isso, então, eu sou alguma coisa. Não, você não é. Porque você tem alguma coisa. Não é não. Você tem que ser. Ser. Entendeu? Encontrar a sua identidade em Cristo, a sua essência em Cristo. E não se esquecer de onde você foi tirado. Não esqueça. Eu gosto daquilo, sabe? Eu gosto de me lembrar aquela pureza, aquela sinceridade, subir na bicicletinha e correr para a igreja para buscar a Deus. Entrar e estacionar a bicicletinha ali na igreja e descer as crianças. Eu gosto disso. Quando eu lembro daquilo. Você vai falar assim para mim, você quer voltar lá? Não, não é isso que eu estou falando. Eu já passei esse processo. Eu estou dizendo do espírito, da essência. Entendeu? É isso. Isso é muito importante. É muito importante você observar todo o processo e não se perder. Porque eu vejo gente que depois que chegou num patamar, esquece de Deus, trata mal as pessoas. É lamentável. Se esquece de Deus, trata mal as pessoas.
se coloca numa posição assim de que é uma coisa. Na verdade, é até para esconder, né, aquela insegurança, porque a pessoa não sabe quem ela é, né? Ela depende do que ela tem. Se ela perder aquilo, acabou a vida dela, né? Não, em nome de Jesus. A gente precisa ter isso bem vivo dentro de nós. E passar. Aqui, ó, o que ele fala, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque você cresce. Tudo que chega na nossa vida é para nos jogar para frente, se nós encararmos da maneira certa, com o olhar certo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Tudo vem dele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tudo passa. Tudo passa. Mas o que não se vê é eterno. O problema passa. Tudo passa. Tudo passa. A juventude também passa. Tudo passa. Mas quem é que permanece para sempre? Aquele que crê no Senhor, se esconde nele, se encontrou nele, encontrou a sua identidade nele, não perde a essência dele. Entendeu? Que é o ingrediente principal, que é essa presença do Espírito Santo, que nos mantém no lugar, quebrantados, humildes. Ei, em nome de Jesus, tudo passa. Tudo nessa vida passa. Então, assim, não fica olhando demais, nem para a vitória, não fica olhando nem para a derrota e nem demais para a vitória. Seja grato a Deus por tudo, mas olha para Ele. Olha para Ele, não tira o seu olhar dele. Que Ele seja a coisa mais importante da sua vida. Que, assim, independente de problema ou de vitória, Ele é tudo para você. Ele tem que ser tudo para você. Tudo. Não esqueça de onde Ele tirou você, de tudo que Ele tem feito. O salmista falou isso no Salmo 103. Não, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não esqueça tudo que Deus tem feito por você. Ele te salvou, libertou, tem te segurado. Não esqueça. Lembra que tudo passa nessa vida. Tudo passa, por isso não se agarre a nada, mas se agarre a Deus. Tudo passa. O problema passa. Eu vivo uma vitória hoje, daqui a pouco eu já estou sonhando outras coisas. Eu estou hoje vivendo um tempo, daqui a pouco eu estou vivendo outro tempo. Há um tempo determinado para tudo. Por isso que eu preciso, em todo tempo, manter Deus no lugar dele, que é em primeiro lugar. Tê-lo como tudo e mantê-lo no centro da minha vida.
Não tirar o olhar dele. Porque ele importa. E se você perseverar nele, você pode ter certeza, ele vai fazer. Eu não sei o que você está vivendo. Persevera. E não fica triste porque você tem um problema. Tudo passa e ele tem vitória para você. Eu digo para você, não tema nada, confie em Deus, descansa nele. Não olha para lado nenhum, só olha para ele. Quando o problema estiver difícil, saiba que ele vai passar. Vai terminar. Se você perseverar no Senhor, vai passar. E vai vir um outro tempo na sua vida. Então assim, em nome de Jesus, não deixa mais problema te entristecer, não fica aí se abatendo. Não se distraia com bobagens. Nem problema, nem vitória pode tirar você do foco. O foco é Deus. Olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. E se você fizer assim, ninguém segura você. Você pode ter certeza que você vai dar condições para Deus fazer tudo que Ele determinou para a sua vida. Você vai cumprir com o seu destino. Maravilhoso. Continue. Persevera. Vá até o fim. Porque dessa maneira você cresce, amadurece e assim frutifica e se torna uma pessoa altamente produtiva. Persevera, confia em Deus e não deixa nada entristecer você. Muito pelo contrário, sei lá, eu não sei o que você está vivendo, mas pode ter certeza que isso vai te levar para um outro nível. Porque cada problema que cruzou o meu caminho só me alavancou. Todos os problemas que chegaram na minha vida me fizeram crescer, porque eu não desisti. Eu só prosperei, porque eu não retrocedi, eu perseverei. Persevere e você vai ver o que tem aí. Está aí na frente, esperando por você. Coisa muito grande. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Que ela receba toda a força, a vida, o vigor, a energia para se levantar e enfrentar o que tiver aí no caminho dela. Porque isso vai passar. Tudo que ela tem que fazer é perseverar. Porque lá na frente, ela vai ver o quanto valeu a pena cada passo de fé, resistir, continuar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. Peço mudanças, peço vitórias, definições, portas abertas, sonhos realizados, socorro para cada pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, que transborde na vida de cada um desses semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade na vida de cada um. Levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo assim fortalecidas, revestidas de grande poder para continuar, porque tem muita coisa boa esperando por cada um aí na frente. O Senhor tem coisas grandes e firmes, Senhor, grandes e firmes. Eu não tenho dúvida que essa pessoa vai se surpreender com as coisas maravilhosas que estão reservadas para ela. Que ela persevere, continue. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente, depois a quinta 24 horas, isso em todos os nossos templos. Hoje, às 7 da manhã, em São Paulo, a reunião para a troca de coração, depois às 9, 15, 19h30. Esteja entre nós, conte com a gente, vai ser um prazer receber você. Nós te amamos. E o Senhor muito mais. E se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.